Ilha do Marajó, todo mundo pergunta por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó. Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a Ilha do Marajó e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja, e eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei abrindo as gavetas do ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos 7 anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagem lá no ministério, irmãos, de crianças de 8 dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue, tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. A gente agora, como igreja, a gente tem aqui uma decisão para tomar. A gente vai continuar esta luta e tirar essas crianças da mão de Moloque, ou nós vamos entregar essa nação? Muitas pessoas vieram me perguntar sobre o vídeo da Damares, se aquilo era verdade. Agora é comigo. Eu estive na Turquia trabalhando com as crianças refugiadas da guerra na Síria, e eu vi e ouvi coisas terríveis, coisas que eu nem vou falar aqui. Depois da Turquia eu fui para Brumadinho, fiquei 3 anos em Brumadinho, depois do rompimento da barragem, e eu vi e ouvi histórias que vocês nem pode passar pela cabeça de vocês. Vocês não fazem ideia de como o ser humano pode ser mau, de como o ser humano pode ser cruel. Eu vi e ouvi histórias sobre crianças aqui do Amazonas terríveis. História de crianças que fazem sexo oral por R$5. Eu não vou falar onde que é o lugar. Por que que você nunca ouviu falar disso? Porque você não levanta a bunda da sua igreja, da cadeira da sua igreja, para saber o que está acontecendo lá fora. E o que mais me dói o coração é saber que tem muita gente que pode ajudar, que pode fazer a diferença e não faz nada. Assim como eu trabalho com crianças, eu conheço um monte de missionários, não é 1, não é 2, não é 3, que estão trabalhando com crianças no sertão, que estão trabalhando com crianças aqui no Amazonas, que estão trabalhando com crianças na Turquia, que estão trabalhando com crianças em Brumadinho, e não tem ajuda de nada, não tem ajuda de ninguém, vivem de milagre. E tem um monte de gente, tem um monte de pastor, tem um monte de gente grande que pode ajudar e não ajuda. E eu falo isso porque eu já recebi vários não dessa galera. Sabe qual é o seu chamado? É o que te causa indignação. Se isso não te causou indignação, se você não chorou vendo esse vídeo, você não ama ninguém. Você não ama ninguém. Somos agentes de Cristo nessa terra. E é nossa obrigação lutar
contra as injustiças e consertar o que está errado. Chegou a hora da gente se levantar, da gente se unir e apoiar os missionários que estão no campo, abandonados, trabalhando com as crianças. Nos ajude a continuar. A gente não pode parar e não vamos parar. Queridos irmãos evangélicos e católicos, eu pensei muito se faria ou não esse vídeo, mesmo porque mexe muito com as minhas emoções. Mas eu decidi compartilhar essa informação com os irmãos, porque muitos já viram, inclusive, nas redes sociais. E agora, como já está sob investigação, a polícia já foi acionada, eu queria compartilhar com os irmãos. No dia 2, logo após a minha eleição aqui no Distrito Federal, a senadora, por volta de 20 horas, uma pessoa publicou o seguinte sobre mim. Eu quero que vocês leiam. Leiam comigo. Vamos atentar contra a vida dessa mulher. Empalar ela em praça pública. Ela precisa sofrer a dor da morte. Hashtag executem Damares. E o que me deixou triste é que de imediato teve 13 retweets, diversos twitters com comentário. E já está fora do ar esse perfil, nós já estamos investigando, nós vamos chegar a este perfil. Mas eu queria chamar a atenção de vocês cristãos ao ódio a uma pastora. Nós estamos sempre falando sobre isso. Nós estamos sempre falando que tudo que aconteceu comigo no início lá que eu assumi o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, aquela perseguição não era porque eu era conservadora, pastores, padres, é porque eu era uma pastora evangélica, porque eu declarava a minha fé. Olha o ódio que a esquerda tem de nós cristãos. Eu precisava falar sobre isso. Sabe o que é chegar em casa e ver sua filha chorando porque leu que quer empalar a mãe em praça pública? Vocês sabem o que é empalar? Sabe o que é chegar em casa e ver a filha em desespero que a hashtag executem Damares está subindo? São tantas ameaças de morte que eu recebo. Mas essa foi logo depois da eleição que ela estava tão feliz. Irmãos, fiquem atentos. Por que tanto ódio a uma pastora? Porque eu declaro publicamente a minha fé. Eu quero uma nação que me garanta a liberdade de expressar a minha fé. Lutei muito a vida inteira por isso. Lutei como ministra de direitos humanos, porque o direito à liberdade religiosa é um dos direitos humanos. E não vou me calar. Mas eles estão pregando morte a uma pastora agora. Que esse aviso fique, irmãos. A esquerda não precisa odiar tantos cristãos assim. Eu não tenho medo de ameaças, mas essa aqui me feriu muito porque eu encontrei a minha filha chorando em casa. Que Deus abençoe o meu país. Que Deus abençoe essa nação que é majoritariamente cristã. Que Deus abençoe as famílias do Brasil.